pedindo, porque aquele que pede, recebe. E durante toda a reunião vamos buscar a perfeição do céu, que eles podem nos dar. Nós, sozinhos, não somos capazes de conseguir, mas com o amparo deles, com a virtude que do céu eles derramam sobre nós, nós somos capazes de fazer, porque eles nos capacitam. O céu nos capacita. A Santa Vó Rosa, Jesus, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo nos dão essa capacidade. E então Deus se alegrará. Só que para eles poderem nos dar essa capacidade, nós precisamos merecer. Então vamos merecer pedindo e buscando com sinceridade esta virtude e este poder para realizarmos a obra de Deus aqui na terra. Vamos então todos em pé orarmos. Nós vamos orar. Embora somente eu fale, mas os irmãos acompanhando no seu coração e junto, fazendo o seu pedido também, mesmo que seja em silêncio, o seu espírito fala com Deus. Então, Deus se alegrará, porque aí nós vamos estar unidos na mesma fé, com o mesmo desejo, porque a verdadeira união é aquela que parte do Espírito. Todos nós com o mesmo desejo, tendo o mesmo foco de adorarmos a Deus e de merecermos a sua graça, a graça que vem do céu sobre todos nós. Vamos desta forma pedir, e eu tenho certeza que se cumprirá na nossa vida o que disse Jesus: buscai e encontrareis, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra. E nós vamos buscar o quê? Mais santidade para a nossa alma, mais virtude, mais poder, mais sabedoria, para que possamos ajudar ao nosso Deus e cooperarmos com a nossa própria salvação. Porque quanto mais virtude eu tiver, mais facilidade de salvar a minha própria alma eu tenho. E de poder ajudar os outros também a se salvarem, porque a salvação é individual. Vamos tendo esse desejo, orarmos desta forma. Bendito Deus nosso Pai, muito te agradecemos, Senhor, por podermos aqui estar nesta congregação da Tua Santa Igreja, unidos na mesma fé, no mesmo propósito, de Te servir, de Te ajudar, Te glorificar, Te honrar através de tudo quanto fizermos na manhã deste dia. Te agradecemos muito, Senhor, porque a graça que do céu tem vindo sobre nós é imensa. E o Senhor, comandando o Teu exército celeste, juntamente com o Teu Filho Jesus, e a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima, tem enviado santos e anjos, bem como o Santo Irmão Aldo, para estarem conosco nas reuniões da Tua Igreja. E hoje nós aqui estamos, em primeiro lugar, Te adorando e Te agradecemos, pela certeza que tudo isso pode se cumprir na nossa vida, durante esta reunião. Agradecemos muito ao Senhor, bem como a Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, mas também nossa Mãe espiritual, que sempre nos ajudou, ainda hoje nos ajuda, e tenho a certeza que sempre nos ajudará. E a Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, esse vaso tão santo que o Senhor preparou aqui na terra, para ser o nosso Consolador, para em Teu nome nos consolar, nos confortar. E ao nosso querido irmão Aldo, este santo profeta de Deus que esteve à nossa frente durante mais de 40 anos, e muito lutou para a nossa perfeição, e ainda hoje intercede por nós diante do Senhor. Por isso,
a todos eles também a nossa adoração, a nossa gratidão. E agora, Santa Avó, nós aqui estamos reunidos para realizarmos esta reunião, este culto de adoração aos céus. Iremos meditar na Tua vontade. E eu peço que a Tua direção, que a Tua santa unção recaia sobre todos nós. Abençoa, eu te peço, o trabalho deste púlpito, o trabalho do coral, dos músicos, dos obreiros e desses Teus filhos que aqui vieram para brilhantar a nossa reunião. Abençoa também os nossos irmãos internautas que estão nos assistindo pela internet. Que todos nós, unidos no mesmo Espírito, possamos prestar ao céu toda a adoração de que o céu é digno. Nós te agradecemos, Santa Avó, pela certeza que numerosos santos aqui estão representando todo o Teu poder, o poder de Jesus e do nosso Pai. Mas pedimos também que esta mesma graça esteja sobre todas as reuniões da Tua Igreja, que serão realizadas no decorrer deste domingo. Que todas elas, tendo esta mesma graça, possa a Tua Igreja, a Igreja do nosso Deus, prestar a Ele toda a adoração, da qual o nosso Pai é muito digno e merecedor, porque desejamos que Deus seja honrado no trabalho e na missão que esta igreja tem aqui na terra. Santa e querida Avó, pela certeza que a Senhora vai nos abençoar, vai nos dirigir em tudo, a nossa sincera gratidão. Amém. Ouviremos inicialmente o coral cantar o hino Sempre, Sempre Amar.
Ouviremos agora o hino intitulado O Tempo do Juízo, que será apresentado através de um solo.
Ouviremos agora, cantado pelo coral, o hino intitulado Nosso Consolador.
Agora, irmãos, eu vou dar início à leitura do boletim. Boletim Interno Oficial, número 3036, de 23 de fevereiro de 2017. A importante missão da Igreja Apostólica. Irmãos, só com este título, eu já podia falar muita coisa. Porque qual é a nossa primeira missão? É mostrar à humanidade que Jesus cumpriu a sua mais importante e a mais difícil de todas as promessas que Ele fez. A mais importante porque do cumprimento dessa é que dependia a garantia da vitória de Jesus, que era a formação do outro Consolador. E a mais difícil por quê? Porque não dependia só do poder de Jesus, da sua vontade e do seu desejo. Dependia de uma outra pessoa que, ainda vivendo no seu corpo aqui na terra, se sujeitasse a toda a vontade de Jesus e cumprisse esta vontade de todo o coração, com todo amor, com toda a fé. Por isso que levou quase 2000 anos para Jesus conseguir isso. E também não dependia só da pessoa, dependia das circunstâncias do mundo. Porque quando Jesus perguntou aos seus discípulos, na época que Ele esteve aqui na terra, o que o povo diz que eu sou? Na hora os discípulos responderam, uns dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E vós, que dizei que eu sou? Eles estavam próximos de Jesus, eles eram seguidores de Jesus. No entanto, todos se calaram, mas São Pedro, com toda a coragem que sempre lhe foi peculiar, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele não pensou na matéria, na descendência material de Jesus, mas na mesma hora ele já tinha compreendido naquela época que Jesus era o Filho de Deus e que era o Cristo prometido, que Ele era Filho de Deus vivo. E então Jesus olhou para ele e disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, porque a palavra Pedro quer dizer pedra, rocha, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Jesus tinha a esperança de formar São Pedro como outro Consolador. E por que não foi possível? Porque São Pedro foi perseguido. Logo nos primeiros dias que ele começou a pregar de Jesus, a pregar o nome de Jesus, quando ele e São João curaram o coxo lá na porta do templo, São Pedro começou a ser perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos judeus falsos. Ele chegou a ser preso, condenado à morte, e na véspera da sua execução, São Pedro estava sentado num banco de pedra, com uma bola de ferro enorme nos pés para não poder andar. Na primeira porta, na porta da cela dele tinha um policial, na ponta do corredor outro, na ponta da cadeia outro. Estava muito vigiado para ninguém poder tirar São Pedro. E São Pedro dormia sentado, e um anjo do céu veio e bateu no ombro dele e disse: Pedro, levanta-te, cinge a tua capa e segue-me. São Pedro naquela hora não duvidou, a sua fé foi colocada em prática, e quando ele ficou em pé, aquela algema que prendia o seu pé naquela bola de ferro se abriu, a porta da cela se abriu, ele passou pela primeira, pela segunda, pela terceira guarda, e para ele parecia um sonho. E quando ele se viu na praça que o anjo foi embora, foi que São Pedro viu que aquilo era real. E ele precisou fugir. E depois de algum tempo, por causa de pregar no nome de Jesus, ele foi decapitado.
Então, por causa das circunstâncias do mundo, São Pedro não pôde chegar a ser quem Jesus tinha dito. E depois Jesus tentou várias vezes, mas as pessoas escolhidas chegaram até um certo ponto, mas não chegaram a merecer tudo. O que não aconteceu com a Santa Vó Rosa. E eu sou testemunha, porque eu a conheci. Eu vi o seu esforço, o seu amor. Quantas vezes ela chorou, mas com toda a humildade, com todo o amor, ela cumpriu aquilo que Jesus pediu a ela, mesmo que lhe custasse um sofrimento imenso para a sua vida material aqui na terra. Ela nunca negou nada a Jesus, nem a própria vida do seu corpo. Por isso ela chegou a ser o outro Consolador. Então a primeira missão da nossa igreja é essa: mostrar ao mundo que Jesus voltou e que Ele tem poder para em qualquer tempo formar santos até a sua semelhança, como Ele formou a Santa Vó Rosa. E como a Santa Vó Rosa formou o irmão Aldo para provar que ela ganhou tudo que Jesus tinha. Todo o poder de Jesus também passou a estar com ela. E eu quero que os irmãos entendam, para poder responder quando alguém lhe argumentar: mas então vocês substituíram a Jesus por essa Santa Vó Rosa? Não. O céu ganhou uma santa tão poderosa quanto a Jesus, então o poder do céu se multiplicou. Jesus continua sendo o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas Ele fez isso nos dias atuais, para provar o seu poder. E a Santa Vó Rosa, como Consolador, glorifica o nome de Jesus. E mesmo enquanto ela esteve na terra, nunca ela almejou nada. Ela sempre fazia tudo para honrar a Jesus e ao nosso Deus e o seu Divino Espírito. E nós temos essa missão. E quando anunciamos estas coisas, e que a Santa Vó Rosa tem possibilidade de agir, então as almas são convencidas da justiça, da verdade, do juízo, e vêm para esta igreja. E a outra parte da nossa missão, ajudar a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Maria Santíssima, a salvar almas. Através do quê? Primeiramente do nosso amor, da nossa obediência, da nossa coragem para falar da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, como temos aprendido, para mostrar o poder deles, de Maria Santíssima, o porquê nós cremos nos santos, porque confiamos nos apóstolos, nos profetas, em tantos outros santos e anjos, para qualquer pessoa, seja ela quem for. Pode ser um doutor, como pode ser uma pessoa que nada tenha, mas é uma alma que Deus quer salvar, através do ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E além disso, o nosso esforço para colaborarmos na obra material da igreja, seja com o nosso esforço para servirmos como obreiros, como coristas, diáconos, diaconisas, pregadores, músicos, com todo o nosso amor, como membros da igreja, frequentando sempre as reuniões, com carinho, com amor, e também ajudando a obra da igreja com um pouco daquilo que Deus nos dá, contribuindo com um pouco daquilo que nós ganhamos, demonstrando assim o nosso amor, porque Deus nunca exigiu que nós façamos algo que não podemos, mas sempre que façamos o melhor. Foi por isso que está registrado nas Sagradas Escrituras um exemplo que ninguém conseguiu apagar.
Jesus estava no templo observando o povo a contribuir. Veio primeiro uma pessoa, colocou um saquinho com moedas de ouro. Veio outro, colocou outro saquinho com uma porção de moedas de ouro. Depois de todos, atrás de todos, veio uma pobre viúva e colocou 2 moedinhas de prata. E Jesus olhou para os seus discípulos e disse: na verdade eu vos digo, que essa pobre viúva deu mais do que todos, porque os que vieram antes dela deram daquilo que lhes sobrava, mas ela deu tudo o que possuía, deu todo o seu sustento. Então, através daquelas 2 moedas, que era a única coisa que ela possuía, ela demonstrou todo o seu amor. E este exemplo está registrado até hoje nas Sagradas Escrituras, para que ela fosse honrada por aquilo que fez, pela demonstração do seu amor. Então, cada um de nós deve fazer o que de melhor puder, para dar ao nosso Deus aquilo que demonstre o seu amor, a sua gratidão por tudo quanto tem recebido do céu. É por isso que aqui, neste boletim, o Conselho Deliberativo nos mostra a importância da nossa igreja, como é que ela existe, por o que é que ela possui que é tão especial, que transforma esta igreja como um tesouro precioso na nossa vida, que é toda a graça de Deus, que é manifestada através do ministério de Jesus e da Santa Vó Rosa. A primeira vez que todo o poder, toda a unção do Espírito de Deus veio a esta terra foi quando Jesus veio e ensinou a doutrina pessoalmente. Ele, depois que os apóstolos subiram ao céu, tudo ficou mais difícil. E então, este poder foi se calando, até que Jesus pôde voltar a esta terra, não em pessoa, mas em espírito, para formar o outro Consolador e dar provas do seu poder santificador. E Jesus então veio e novamente trouxe consigo todo o seu poder, e foi dando, à medida que a Santa Vó Rosa foi merecendo, mais, até que ela chegou a receber tudo. E eu me lembro uma vez, nós sempre, quando saíamos da igreja, nós acompanhávamos a Santa Vó, porque já tinham tentado raptá-la. E então nós acompanhávamos ela até a porta da casa dela. Um grupo, principalmente jovens e alguns irmãos e irmãs, nós íamos, umas 10, 15 pessoas, a gente ia com ela, conversando e alegres. Às vezes chegávamos na porta da casa dela, ela se despedia da gente, cada um ia embora. E conforme o dia, a Santa Vó dizia: vocês querem entrar um pouquinho? Aí nós entrávamos, e numa dessas vezes que nós entramos, um pastor chegou para ela e falou: vó, eu podia falar um pouquinho com a senhora? Ela disse: pode, vem aqui. Levou ele na cozinha, e lá ele conversou com ela. Ela não abriu a boca para dizer nada para ele, só pegou ele pela mão e trouxe na sala e disse: conta para os seus companheiros de ministério o que você falou para mim. E ele disse: é que uma noite dessa, eu sonhei que a Santa Vó estava na frente de um povo grande, todo mundo vestido de roupas brancas, e ela trazia na mão uma bandeira branca, e conduzia todos os que estavam, ela vinha na frente, conduzindo este povo. Isso meses antes dela ir para o céu. E então, quando ele acabou de contar, ela só virou e disse para nós: bem-aventurado que crê, e saiu da sala. Na hora eu confesso aos irmãos que eu fiquei falando: por que a Santa Vó disse isso?
Por que a avó disse isso para nós? Quando ela foi, eu entendi. É que naquele dia Jesus quis deixar alguma marca, para que nós pudéssemos ter pelo menos uma noção do que ia acontecer, que ela, como santa, ia nos conduzir a passos firmes, seguros, até o reino dos céus. E aí então foi quando foi anunciado que ela era o Consolador, a igreja creu, aceitou. E quando tudo isso se cumpriu, que a igreja creu no ministério do irmão Aldo, a igreja daquela época creu no ministério do irmão Aldo, creu na Santa Vó Rosa como Consolador, a obra da igreja cresceu, avançou, se multiplicou em número e em poder. E são estas verdades que nós precisamos anunciar, seja através do nosso exemplo, seja através da oportunidade que nós damos, através do nosso amor, da nossa obediência para a Santa Vó Rosa se manifestar na nossa vida, e seja com a nossa colaboração, ajudando na obra material da igreja, com as nossas ofertas, com o nosso trabalho. Tudo isso é missão que a igreja tem. E tem o objetivo maior de honrar a Deus na obra da igreja aqui na terra e de ajudar a Deus a salvar muitas almas. Irmãos, existem muita gente boa. Ainda não faz muito tempo, eu assisti uma reportagem de o governo da Síria, naquela guerra que já matou muitos inocentes, bombardeou um prédio de 4 andares, e soterrado ficou um bebezinho, e um voluntário lutou com todas as suas forças, e quando ele tirou aquela criancinha com vida, ele chorava, e dizia: ela está viva, graças a Deus ela está viva. Será que um homem desse, que sem conhecer a verdade tem tanto amor ao seu próximo, não merece uma oportunidade de salvação? E quem tem que dar esta oportunidade para ele? Nós, lá na África, na Síria. Por isso que eu fiquei muito alegre quando eu soube que a igreja montou uma página no Facebook, escrita em inglês, porque eles, nesses países que falam essas línguas, árabe, japonês, chinês, eles são obrigados, para se comunicar com o mundo, a conhecer o inglês. E eles falam inglês fluentemente, como falam a língua do país deles, porque senão eles ficariam muito restritos, comercialmente falando, e faz parte da escolaridade deles o inglês fluente. Então, com esta página no Facebook em inglês, falando sobre a nossa igreja, nós demos um passo gigantesco para atingir essas pessoas. E nós precisamos continuar batalhando para ajudarmos a Santa Vó Rosa. Eu vou ler rapidamente o que está escrito no boletim, eu detalhei um pouco o que está aqui antes de ler. E depois que eu ler, eu vou fazer uma oração consagrando já as ofertas que eu tenho certeza que os irmãos irão dar. Prezados irmãos e irmãs, a nossa igreja veio dos céus com uma missão importantíssima. Recebemos de Deus um rico tesouro, que não se compara a nada nesta terra. Esse tesouro é formado por toda a graça, virtude e poder do Divino Espírito do Pai e do seu amado Filho, e são manifestados através da Santa Vó Rosa, o Santo Consolador, do Santo Irmão Aldo, em favor de tantos quantos assim creem. Então, para fazermos o que eu acabei de dizer, está aí, Deus nos deu o rico tesouro. Tudo que o céu tem, Ele nos oferece. Agora, irmãos, se eu chegar para qualquer um dos irmãos que estão aqui bem próximo e falar: pega essa folha, eu estou fazendo a minha parte? Estou. Mas para ele pegar essa folha, ele não tem que fazer a parte dele? No mínimo, o irmão que está ali, se eu oferecer, ele tem que vir até aqui e pegar a folha, porque eu não posso passar daqui. Não é verdade?
assim também é a graça de Deus e o poder de Deus. Deus nos oferece: eu tenho isso para lhes dar. Peguem, tomem posse. Através do quê? Do nosso amor, da nossa fé, da nossa confiança inabalável no poder da Santa Vó Rosa de Jesus. Na terra, a igreja é representada pelo povo. Cada apostólico faz parte desta obra, conforme está registrado na doutrina. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que habita em vosso meio, e que sois membros do corpo de Cristo? Sendo constituída apenas pelos seus membros, irmãos na fé, a nossa igreja sempre dependeu do seu povo para se manter. Assim sendo, sem a ajuda ou o esforço de cada apostólico, não poderemos cumprir nossa missão. Daí nós do conselho, como direção da igreja, lhes aconselhamos que lutem em favor da obra que esta igreja vem realizando na terra. Lutem pela sua expansão e crescimento, a fim de que possamos ganhar muitas almas para os céus. Saibam que cada alma salva, através da mensagem apostólica, aumenta nosso galardão diante de Deus e do seu Divino Espírito, e de seu Filho Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. A sua contribuição é muito valiosa para a nossa igreja. Contribuam com amor e dedicação, e façam a cada dia a sua parte como filhos de Deus. Assim procedendo, contemplarão obras maravilhosas na sua vida e em nosso meio. Colaborem com a obra que muito custou para o nosso Santo Irmão Aldo e para a nossa Santa Vó Rosa, na sagrada missão de juntos levarmos a igreja sempre avante, com muito amor e boa vontade. Atendam este apelo que lhes fazemos, em nome destes santos poderosíssimos, de Jesus e da Santa Mãe Maria Santíssima. E tenham certeza que nós, da direção da igreja, esperamos contar sempre com a ajuda constante de todos em favor de nossa igreja. Agradecemos em nome da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, a todos os irmãos e irmãs que têm feito o seu esforço para contribuir com suas ofertas e seus dízimos. Assim pedimos a todo o nosso povo que ofertem para a igreja com esse mesmo espírito de amor, gratidão e alegria. Enviamos-lhes o nosso abraço fraternal, com a bênção do nosso Deus, o Pai, dos seus santos, poderosos, desejando que todos tenham muita felicidade em vosso viver e muita paz em vossos corações.
E para encerrar a apresentação do coral nesta manhã, vamos ouvir o hino intitulado Vamos Juntos Ajudar, que será apresentado pelo coral. Ajudá-lo, estendendo a nossa mão. Considera
precisamos ajudá-lo, obedecendo a disciplina. Exatamente, nós vamos agora meditar um pouco através a caminhada, falando um pouco sobre a caminhada que uma pessoa faz até chegar a ser um obreiro na igreja e qual a missão dela, mesmo aquela que não chega a ser um obreiro, qual é o galardão do vencedor, principalmente do obreiro fiel. E entende-se como obreiro os músicos, os coristas, os diáconos, as diaconisas, os evangelistas, os presbíteros e os pastores, e também os irmãos que são pastores e fazem parte do conselho deliberativo, também são obreiros desta igreja. Não é porque eles foram escolhidos para dirigir a igreja que eles deixaram de ser obreiro. E tanto como nós, todos temos que lutar para chegarmos no fim da nossa vida como obreiros fiéis. Para que quando lá no céu nós chegarmos, o nosso Deus tem o direito de perguntar para nós: o que você fez por mim lá na terra? E se alguém simplesmente cuidou só de si e não fez nada além disso? Será que pode ter um galardão tão grande quanto aquele que lutou, que ajudou a Santa Vó Rosa a salvar outras almas, que cumpriu um ministério cheio de glórias, como filho de Deus? Irmãos, eu me lembro uma vez lá em São Paulo, tinha uma irmã que ela era analfabeta e era empregada doméstica. Um dia ela foi para a patroa no supermercado, e estava no balcão, onde pegava o leite de saquinho,
aquele tipo C. Encostou perto dela um senhor de terno, gravata, todo bem vestido, e falou para ela: a senhora é da igreja da Santa Vó Rosa? A igreja apostólica da Santa Vó Rosa? Ela olhou para o homem: sou. Escuta, é verdade que essa Santa Vó Rosa é vó do bispo? Não, meu senhor, na simplicidade dela, não, meu senhor. Ela foi chamada de vó pela mocidade, porque ela já era uma senhora de muita idade quando começou a igreja, e ela amava muito a mocidade, então a mocidade começou a chamá-la de vó. E quando ela venceu a sua última batalha, que foi para o céu, como santa, poderosa, a mocidade continuou chamando ela de vó, mas Santa Vó Rosa. Ela era uma das fundadoras da igreja com o bispo e a irmã Odete, a esposa do bispo, mas não tinha grau de parentesco nenhum. E por que vocês creem nela como santa? E a irmã, com poucas palavras, na sua simplicidade, respondeu com sinceridade como ela cria. Quando ela terminou de falar, ele falou: eu agradeço muito a senhora. Eu ouço o programa Hora Milagrosa todos os dias, gosto muito, mas eu tinha uma dúvida, porque me diziam que essa Santa Vó Rosa era a avó do bispo, que ele colocou como santa para engrandecer a avó dele. Mas agora eu entendi. E fala para o bispo da sua igreja que eu gosto muito da palavra do programa Hora Milagrosa. Eu sou o pastor fulano de tal, da igreja tal, e ouço todo dia o seu programa. A nossa irmã chegou, ela ia muito na casa da irmã Odete, inclusive para minha esposa cantar no coro naquela época, ela olhava meus filhos, ela cuidava. Então ela chegou em casa e falou: nossa, pastor Nilson, eu hoje falei com o homem, será que eu não falei nenhuma besteira? E contou tudo o que tinha acontecido. Eu falei: não, na sua sinceridade, na sua fé, na sua simplicidade, a senhora esclareceu, com poucas palavras, com simplicidade. E ele gostou e agradeceu a senhora. Depois que ele perguntou tudo, que ele se satisfez, que ele se identificou. Vejam só, irmãos, como uma pessoa, mesmo um membro da igreja, pode ser usado pela Santa Vó Rosa numa hora necessária para ajudar alguém a compreender a nossa doutrina. Por isso, que qualquer um de nós que somos obreiros, nós começamos do nada, e é sobre isso que eu quero falar. O título da mensagem, que está no boletim, e que eu não vou ler inteira agora, porque ela é muito longa, e às vezes, quando a gente chega no fim, o pessoal não lembra mais o começo. São mais de 2 páginas do boletim, 2 páginas e meia, praticamente. Então, eu vou citar todas as partes que eu quero detalhar, para que os irmãos entendam como é que uma pessoa pode chegar obreiro, e depois de ser obreiro, como ela tem que viver, e o que ela tem que fazer para ser aprovada diante de Deus, e no céu receber o seu galardão. Qual é o primeiro passo que todos nós demos, inclusive os que nasceram na igreja, como eu disse ontem? Nós tomamos a decisão de seguir a igreja, de vir conhecer primeiro. Nós tomamos uma decisão na nossa casa, quando alguém convidou, quando nós clamamos. Eu me lembro isso, há 57 anos, quase 58, quando eu conheci a igreja. Eu tinha 15 anos, e eu clamei, pedi muito para Jesus, porque eu queria sair do marasmo que eu estava, porque eu estava muito doente, e eu pedi a Jesus, a Nossa Senhora, que é a nossa Mãe Virgem Maria, que me mostrasse um lugar onde eu pudesse ter alívio.
acho que uns 20 dias, um mês depois, um senhor que era amigo do meu pai foi convidar meu pai e meu irmão mais velho para conhecer a igreja. E eu sentado de lado, porque ele achava eu uma criança, eu percebi que ele tinha o que eu queria, só eu não sabia o que era. Então eu me interessei de vir para a igreja, e aqui estou até hoje. Então, muitos de nós tomamos uma decisão, eu quero conhecer, aliás, todos nós, eu quero conhecer. Chegando na igreja, de alguma forma, o poder de Deus trabalhou o nosso espírito para nos dar uma oportunidade de salvação, porque nós mostramos interesse, nós quisemos conhecer. O programa Hora Milagrosa, porque muitos vieram para a igreja depois de ouvir o programa, também chamou a atenção. E ouvindo o programa, Santa Vó Rosa, junto com o irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, um santo, um anjo que eles enviam, fez a pessoa compreender. E quando nós começamos a entender que compreendemos a vida errada que levávamos, nos arrependemos. E aí passamos a praticar o que aprendia. E então, com o perdão, Deus deu a nós, a todos nós indistintamente, uma porção de vida. Não tudo quanto temos hoje, mas deu uma porção de vida para nós podermos sentir a diferença da época do pecado e da época do arrependimento. Quando isso aconteceu, a felicidade, a paz, a alegria que veio em nosso coração, que maravilha! Não quero me afastar disso, quero sempre ter mais. E isto é chamado de batismo com o Espírito Santo, porque a palavra batismo quer dizer início. E Deus nos deu esta porção para nos dar uma oportunidade para nós iniciarmos uma carreira de fé. Com este batismo, então nós passamos a seguir a igreja. E isso está escrito no nosso boletim. Prezados irmãos, quando alguém se converte à fé apostólica, passa a crer com sinceridade no Evangelho do Reino dos Céus, que lhes anunciamos, e começa a entender que realmente Jesus nosso Senhor voltou para nós, como havia prometido, e deu cumprimento atual às suas palavras proféticas, através da Santa Vó Rosa, o outro Consolador, e do Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo ajudam o novo convertido a entender a nossa doutrina, convencendo o humilde a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Da verdade, porque embora nós falássemos em Jesus, acreditássemos no seu poder, nós negávamos através dos nossos atos. Por isso, não éramos verdadeiros na fé. Porque embora falássemos, eu creio, sei que Jesus tem todo o poder, Maria Santíssima, que eu chamava de Nossa Senhora, também era poderosa, mas eu não fazia a vontade deles. E assim como eu, muitos dos irmãos, nós não conhecíamos a verdade, não podíamos praticar uma verdade sem conhecer. Então, no momento que a gente crê, a Santa Vó Rosa convence a gente, convence o convertido, todos nós que aqui estamos, de que para seguirmos a verdade não podemos só crer, mas devemos obedecer, praticar também. Por isso que Jesus certa vez está escrito nas Sagradas Escrituras: tu dizes que crê em Deus, fazes bem, porque até o maligno crê e estremece. Mas quais são as obras do mal? Ruim, não é verdade? De vingança, que luta contra Deus para destruir o Filho de Deus. E nós
então a Santa Vó Rosa, junto com o irmão Aldo, nos convence de que nós estávamos errados, então precisamos mudar. E se cumpre na nossa vida o que Jesus disse no livro de Apocalipse e que está registrado. São João registrou: eis que eu faço nova todas as coisas. A nossa igreja começou, não era assim. Muita coisa, eu me lembro, nós não criamos direito no poder dos santos, nós cantávamos batendo palma, e Jesus, usando a Santa Vó Rosa, foi modificando as coisas que não eram certas, para nos fazer a igreja que somos hoje, para se cumprir na obra da igreja, e por conseguinte na vida de cada um dos membros da igreja, a sua palavra, que ele tinha poder para fazer nova todas as coisas, assim como ele nos fez uma pessoa nova, diferente do que éramos antes, no momento em que nós tomamos a decisão de servirmos a ele. Jesus então fez nova a nossa vida, nos convenceu da justiça. Por quê? Porque é justo que, para merecer a graça de Deus, nós creiamos e pratiquemos a verdade, senão não seremos merecedores. E a justiça de Deus tanto serve para salvar como para condenar. Para salvar como para condenar. Pensem bem. A justiça de Deus, ela salva, mas ela também condena, quando a pessoa merece a condenação. E a nossa vida é uma vida de decisões, nós temos que tomar decisão o dia inteiro na nossa vida, é verdade ou não é? Levanta de manhã, bom, eu tenho que trabalhar, no trabalho eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não é? Às vezes chega na rua, pega o ônibus lotado, o ônibus não para. O ônibus não para, puxa, meu Deus, vou chegar atrasado, o que eu vou fazer? Tomo uma decisão de como chegar mais rápido no serviço, enfim. Desde cedo, quando levantamos, até à noite, quando deitamos, tomamos decisões. Se as nossas decisões forem dentro da justiça de Deus, a justiça de Deus é aplicada sobre nós. Nós sentimos paz, felicidade, alegria e bênção, porque nós temos uma coisa aqui no cérebro que é chamado de consciência. E a nossa consciência, quando alguma coisa sai errado, nos acusa. O nosso próprio espírito sente, e exterioriza através do nosso corpo, da nossa mente. E do juízo, porque para que a justiça de Deus seja aplicada na nossa vida, ela passa pelo juízo divino. Pois ninguém se converte somente por mérito próprio, mas sim ajudado pela bênção do Consolador, do seu sucessor, os quais concedem virtude e arrependimento à pessoa humilde, a qual pede perdão a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, pelos erros que cometeram, e com sinceridade reconhece as suas fraquezas e luta para melhorar, para se fortalecer e não praticar mais aquele erro. Quando isso faz, ela recebe a unção. E recebendo a unção, ela passa a ser feliz. Muitas vezes sara da sua enfermidade com o batismo do Espírito Santo, que lhe traz vida, que está aqui. Neste ato de conversão, o novo apostólico recebe alento, paz, consolo no seu íntimo. E nesse momento recebe o batismo com o Espírito Santo, que é uma unção do Espírito de Deus, e em seu nome é escrito pelos anjos no livro da vida como Filho de Deus. E aí, então,
ela passa a ter mais felicidade, muitas vezes sara de uma enfermidade, é libertado de um vício, de um mau costume. E quando ela vai sentindo esta paz, esta felicidade, ela chega a sentir o desejo de confessar publicamente a sua fé. É quando ela decide ir para o batismo. Alguém pode dizer, mas eu quis ser corista e para mim ser corista foi exigido que eu me batizasse. É lógico, porque para ser obreiro eu tenho que ser membro da igreja efetivo. E se você demonstrou o seu desejo de cantar no coro, ou de ser obreiro, precisa também se batizar e cumprir a sua vontade, a vontade de Deus. E então a pessoa se submete ao batismo. No ato do batismo, ela faz o primeiro voto público, uma confissão pública de fé, prometendo deixar o pecado, morrer para o mundo e viver para Deus e praticar e crer na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, praticar e obedecer a doutrina e a disciplina desta igreja. Quando ela faz isso com sinceridade e desce nas águas do tanque batismal, então ela é purificada. Uma porção maior do Espírito Santo de Deus é dada a ela. E na hora que ela surge das águas, ela é uma nova pessoa, mais santa, mais perfeita, mais pura, mais cheia de fé. Ela ganha uma porção maior da unção do Espírito de Deus, e é vivificada, e todo o seu passado morre, é sepultado naquelas águas. Ela é uma criatura agora pura como Deus a criou, sem influência de pecado nenhum, nem do pecado original. Por isso que está escrito, e no ato do sacramento batismal, esse seu voto é aceito por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo, os quais lhe concedem virtude de filho de Deus, com uma nova bênção e unção do Espírito Santo. Todo o passado pecador da criatura fica sepultado nas águas ungidas, inclusive a influência do pecado original da raça humana. E o batizando como uma nova criatura, passa a viver separado do mundo. E Deus então fortalece na pessoa a sua vocação natural. Cada um de nós nasceu e foi criado dentro de uma família diferente. E cada um traz dentro de si um dom natural. Um gosta de cantar, outro gosta de falar, de conversar, outro gosta de ensinar. Enfim, cada um tem o seu jeito, tem a sua natureza. E na hora desta unção, estes dons naturais ficam mais expostos para a própria criatura. Ela percebe, e aí ela sente o desejo de pôr em prática aquilo que ela gosta. Aquilo que ela mais gosta, ela começa a ter o desejo de pôr em prática. Tem pessoa que tem muita facilidade para tocar. Eu conheço um irmão que toca vários instrumentos da orquestra. Eu fiquei admirado, fui numa congregação, o irmão toca violino, viola, violoncelo, contrabaixo. Toca teclado, toca violão. E ainda dá aula de música. Eu falei, nossa, mas você é o homem dos 7 instrumentos? Ele falou assim, eu gosto e aprendi, todos eles. E toca na orquestra da igreja, qualquer um deles que precisar. É uma pessoa versátil? Porque existe uma diferença, até de clave, do violino para a viola, da viola para o violoncelo, não é verdade? Eu conheço um pouquinho de música, eu sei que até a clave que toca a viola, não é a mesma clave que toca o violino. O violino é clave de sol, a viola é clave de dó. O contrabaixo também. Existem então muitas mudanças, e a pessoa tem facilidade e aprende. Por quê? O dom natural dela aflorou,
e ela tem facilidade e aprendeu. Se dedicou um pouco e aprendeu a fazer. Então tudo isso é aflorado com as virtudes que a gente recebe no batismo. Aí então dá-se o início. Dá-se o início, que é a vontade de servir. Muitos começam a aprender instrumentos, vão tocar na orquestra, outros entram no coro, mesmo que a voz não seja uma voz boa para fazer solo, mas são afinados, ajudam no coro, são firmes. Eu me lembro quando, bem no comecinho, quando eu fui pastor há mais de 50 anos, eu ensaiei um coral numa filial, não tinha nada, naquele tempo a gente aprendia na sede e ensinava na congregação, nem música a gente tinha. E eu tinha tinha um coro que tinha uma dificuldade, era só em 2 vozes, o contralto nunca firmava. E um dia uma irmã que cantava no soprano disse para mim, eu não posso experimentar cantar o contralto? Falei, mas você é soprano, você tem uma voz tão aguda, como é que você vai? Ah, não, deixa eu experimentar. Deixei, foi a minha salvação. Ela acabou firmar tanto no contralto, que acabou o meu problema de ensaiar o contralto. Eu ensaiava o contralto, cantava direitinho, porque ela tinha uma voz segura, e ela cantava tanto soprano como contralto. Me ajudou. Vejam, irmãos, são dons que a pessoa tem, que facilita. E até hoje ela canta no coro, na filial, lá onde eu servi há tantos anos atrás. Para os irmãos verem que o trabalho é importante, e o dom de cada um vai aflorando e vai sendo aperfeiçoado. E aí ela pode cooperar muito com o trabalho da igreja. Convém também ressaltar que quando um membro apostólico batizado pede para ser um corista, um diácono ou uma diaconisa, ao ingressar no ministério de obreiro, recebe uma bênção e unção que o irmão Aldo lhe concede. E o nome deste obreiro é registrado no céu como obreiro do Senhor. E se for sempre fiel, tal obreiro vai acumulando méritos diante de Deus. E quando uma pessoa merece, ela adquire méritos, o que Deus faz com ela? Derrama a sua bênção, não é? Ajuda aquela pessoa, porque ela é merecedora. Então, aí está. E depois disso, nós vamos meditar um pouquinho na função do cargo de diácono e diaconisa. Qual é o dever? Os diáconos e as diaconisas podem realizar um ministério de glória, cuidando bem do nosso povo, com amor, paciência, longanimidade, zelando bem pelas crianças e os idosos, com cuidado e abnegação, cuidando com carinho na limpeza e manutenção dos nossos templos. Então a função primordial dos diáconos é essa, e das diaconisas, zelar pela limpeza. Não é para deixar só para os mais velhos, se achar mais importante dizer, eu não vou fazer limpeza, não é da minha alçada. Muitas vezes eu já tenho percebido que quando a gente escala um obreiro para ficar no banheiro, ele não gosta. Todos precisam entender. Eu já era pastor e quando precisou na sede eu fiquei no banheiro, cuidando do banheiro. Qual é o problema? Qual é o problema? Zelar do banheiro, passar um pano, secar, ver se tem papel higiênico lá no banheiro? Não tem nada demais. E é um dever. Eu fui também diácono, eu fui presbítero, eu fui evangelista. E sou pastor. Então, à medida que eu fui subindo, todos aqueles cargos também ficaram para mim fazer.
Não é porque eu fui para outro cargo maior, de maior responsabilidade, que aquele eu devo abandonar. E isso deve pensar todos os obreiros, se for preciso. E mesmo os coristas, se for preciso ajudar a arrumar um salão, pode ajudar, se oferecer. Até um membro da igreja, se ama a igreja, pode dizer: está precisando, eu venho ajudar. Precisa de ajuda para fazer a arrumação, a limpeza? Eu vou ajudar. Então, mas a obrigação primordial dos diáconos e das diaconisas: zelar bem pelos idosos, pelas crianças, cuidando com abnegação de todos, com carinho, com respeito, cuidando com carinho também da limpeza, da manutenção dos nossos templos, cumprindo fielmente as suas escalas, não escolhendo. Eu só faço isso, a não ser que seja por um problema de saúde, aí é outra coisa, mas do contrário, se não cumprir, está perdendo diante de Deus. Cumprindo fielmente suas escalas, os porteiros, tratando com respeito os que nos procuram com fé, dando uma palavra de carinho, falando alguma coisa para o visitante, que às vezes é arguído, principalmente lá na primeira porta. Então aí vem o papel dele, receber bem, e a pessoa sentir o desejo. Eu me lembro uma vez, na sede, a reunião já estava acabando, e um irmão estava lá na porta, e parou um senhor para ouvir o coral cantar. Naquele tempo o irmão Aldo pedia sempre para o coral cantar 2 hinos depois que terminasse a oração final. Eu sei que muitos irmãos se lembram disso. E eles estavam cantando o hino, o homem parou na porta. Depois olhou para o porteiro e falou assim: eu posso entrar? O porteiro disse: olha, a reunião está terminando. Talvez o coral vai cantar só mais um hino, mas o senhor pode entrar para conhecer, para ver a igreja por dentro. Não tem problema, entre. Com todo respeito, aquele senhor entrou, ouviu o hino, ouviu a oração final, e depois saiu e disse: vocês não precisam mais pedir o reino dos céus, o reino dos céus já está com vocês, não precisam mais pedir. Com aquilo que eu ouvi hoje, vocês estão no reino do céu. Eu sou pastor fulano de tal, eu ainda vou voltar aqui e assistir uma reunião inteira, porque eu quero conhecer. Um hino que foi cantado, tocou no coração daquele homem, fez ele entender, porque uma alma boa, quando se aproxime e se interesse, naquela hora Deus faz ele perceber aquilo que está oculto para ele. Então o papel do diácono, da diaconisa é primordial, é importantíssimo. Por quê? Porque uma alma para Deus vale mais do que toda a riqueza do mundo. Isso disse Jesus enquanto estava aqui. Quando nós ajudamos uma alma a se salvar, nós estamos dando a Deus um tesouro imenso. Qualquer um de nós. Depois, neste boletim também está falando sobre o ministério da música e do canto. O ministério da música é importantíssimo, é um ministério de pregar cantando. Olha como é mais difícil do que eu, né? Eu falo, se eu falar mais errado, se eu falar certo, se eu falar com mais entusiasmo ou com menos, é uma coisa.
Mas cantar a doutrina é difícil, não é? Eu vi o regente regendo lá, de vez em quando ele dava para diminuir o volume de voz, para aumentar o volume de voz. Tudo precisou de uma atenção, os irmãos precisaram aprender a fazer tudo isso, não é verdade? Então o ministério do coro é importantíssima também. Por isso está escrito: os coristas, regentes, músicos, exercem uma função primordial em nossos cultos e reunião, pois a música inspirada pelos céus com hinos de glorificação e louvor a Deus e aos seus santos, elevam espiritualmente a divindade em nossas reuniões, com a presença de grande número de anjos e santos que cantam com o coro, louvando a Deus junto com os coristas, louvando a Trindade excelsa, todo o poder celestial de santos gloriosos do nosso Deus. E tem mais uma coisa: o ministério do cântico e da música é tão importante que ele é eterno. Lá no céu vocês podem continuar cantando também, louvando a Deus, adorando ao nosso Pai. E lá então ainda com muito mais perfeição do que aqui, né? Porque lá vão estar investidos de todo o poder de Deus. Cantem com fé, amor e gratidão e humildade. E se forem constantes na prática da doutrina e das normas disciplinares, quer dizer, se além de cantar com amor, forem obedientes à vontade de Deus, seus louvores serão ungidos pelo Espírito Santo de Deus, e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, com Jesus e Maria Santíssima, além de receberem com alegria os seus louvores, lhe concederão virtude e consagração, quer dizer, uma unção do Espírito de Deus para vocês terem mais facilidade para se afastarem do pecado e viverem mais diante de Deus, mais perto de Deus. E serão bem-aventurados já nesta vida, quer dizer, serão bem-aventurados aqui. Irmãos, o poder de Deus é tão grande. Eu soube, conversando com os irmãos ontem e hoje, parece que eu conversei qualquer coisa, não, eu estava ouvindo 2 milagres maravilhosos. Um irmão me disse que ele ficou 1 ano quase no hospital. O médico chegou a desenganar. Ele chegou a ficar todo gelado. E o médico achando que ele ia morrer. Não deu 4 dias de vida. Já faz 1 ano e pouco que ele saiu do hospital, está aqui. Ontem ele estava, hoje ele estava. Hoje ele está conosco. Isso me deixou muito alegre e feliz de poder contemplar a glória de Deus que se manifestou, que reconstituiu o organismo deste irmão, para a alegria da sua esposa, para a alegria dos seus pais, que eu tenho certeza que ficaram muito felizes. E um jovem, de 13 anos, teve um tumor enorme no cérebro. E o seu pai, quando viu que o médico não sabia mais o que fazer, ligou para a sede. O irmão Aldo disse: faça o que o médico quiser fazer, porque o que ele fizer vai dar certo. O que significou isso? Que o irmão Aldo ia tocar no coração do médico, para o médico fazer o que fosse certo, não é? Para ajudar o médico, em benefício de quem? De um filho de Deus. O pai dele hoje me contou, muito emocionado, e disse: hoje meu filho está com 19 anos e está aqui. Quando o médico disse, ele não pode, o tumor não pode crescer 1 milímetro, que vai dar um edema cerebral nele, e aí ele não vive. Quando o médico fez a primeira aplicação,
em vez de crescer, o tumor diminuiu tanto que o rapaz voltou a falar que ele já estava inconsciente. Só dormia, é coma isso. Início de um coma. E já faz, né? De 13 para 19, 6 anos. Que ele está aí, bom, feliz, contente. Imagine a alegria do seu pai. Deus tem poder ou não tem? Tem. E Ele faz isso para todos nós. Ele não faz diferença de pessoas. A única diferença que Deus faz é do nosso mérito, do nosso amor, da nossa fé, da nossa confiança. Porque quando o irmão Aldo disse para ele, o que o médico disser que vai fazer, diga para fazer porque vai dar certo. E o médico perguntou para o pai dele, eu vou fazer isso, mas pode acontecer isso. Faço, faz, que vai dar certo. O médico falou, mas o senhor não está entendendo. Pode não dar certo, mas vai dar certo. Por quê? Porque ele tinha confiança no irmão Aldo. E o resultado está aí. Não é verdade? Isso não nos deixa alegre. Não estamos contemplando a glória de Deus. Então nós temos todos que nos unir. Porque cada um de nós, fazendo a nossa parte, eu pregando com amor, o coro cantando com amor, os músicos tocando com amor, os diáconos, diaconisas e obreiros todos trabalhando com amor, os irmãos que são membros da igreja, já são batizados, já fizeram o seu voto, participando da reunião com amor, nós formamos um conjunto perfeito que aqui na terra honra a Deus, e o nosso Pai Celestial é dignificado através da obra que esta igreja realiza aqui na terra. E então, a recompensa vem para todos os sinceros. E está escrito aqui, todos os trabalhos realizados pelos obreiros fiéis e santificados nesta igreja, e também pelos membros da igreja. Eu posso acrescentar com certeza, tem o mesmo valor perante a justiça divina. Portanto, devemos realizar nossas funções com muita fé, com amor e união e boa vontade. O que é união? Eu, quando prego, tenho o desejo de que os irmãos sejam fortalecidos. Se o coro cantar com esse mesmo desejo, os obreiros trabalharem com este desejo, o nosso trabalho vai ser uma união perfeita, porque nós temos o mesmo foco, que é a nossa santificação, a santificação do nosso povo, para podermos vencer. E honrar a Santa Borrosa, o Santo Irmão Aldo, a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, com aquilo que realizamos aqui na terra em nome deles. E depois então, está transcrito aqui, obreiros, lembrem-se destas palavras, nosso Senhor dita aos seus servos apóstolos, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel durante toda a sua vida, e quando chegar no céu você será coroada, terá uma coroa de glória. E foi isso que disse São Paulo, que creu, e eu ainda citei isso ontem, quando ele escreveu a Timóteo no capítulo 4, versos 6 a 8. Acabei a carreira, eu combati um bom combate. Ele tinha consciência de tudo o que tinha feito. No momento que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, ele não voltou mais para os saduceus e fariseus. Ele deixou tudo, porque ele perguntou a Jesus, o que queres que eu faça? Entra em Damasco, e lá eu te farei saber. E mandou que um profeta fosse lá e falasse para ele. E no momento em que ele se batizou, 2 coisas caíram do seu olho e ele voltou a ver, porque ele tinha ficado cego. Ele voltou a ver, e durante todos os anos da sua vida ele trabalhou em prol da obra de Cristo,
ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi injuriado. Ele morreu preso em Roma. E quando ele escreveu a Timóteo, ele estava preso. E ele disse: acabei a carreira, combati um bom combate, agora só me resta aguardar a coroa de glória que o Pai tem reservado para mim e para todos aqueles que amaram a sua vinda. Se nós guardarmos isso no nosso coração e lutarmos para combatermos um bom combate, guardar a fé no nosso coração, sem nunca duvidar, eu tenho a certeza que quando chegar o nosso momento de partirmos desta vida para a vida celestial, nós sentiremos este conforto que São Paulo sentiu. E a certeza dentro de nós, de receber a coroa de glória que Deus tem reservado para todos nós. Isso eu digo também aos irmãos que são membros da igreja. Todos nós nascemos com uma missão importante. E a primeira, guardarmos a fé para termos o direito de sermos verdadeiros, fiéis e legítimos filhos de Deus. Essa é a nossa primeira missão. As demais é um acréscimo a esta. Pensem em tudo isso, irmãos, e vamos lutar para juntos podermos vencer, e da próxima vez que eu vier aqui, possa encontrar todos os irmãos, e mais outros que os irmãos ajudaram a vir para o nosso meio, para a nossa igreja, que são tesouros preciosos que estão espalhados por aí, e nós precisamos descobrir esses tesouros, e trazê-lo para o reino dos céus. Amém. Eu agradeço muito a presença dos irmãos, o programa que o coral preparou para nós, ontem e hoje, ficaram aqui a manhã inteira ensaiando, né? Eles ensaiam horas a fio para apresentar numa reunião, para cantarem. Tudo isso é muito importante. Então, eu agradeço muito a vocês, aos irmãos todos que vieram, aos internautas que assistiram esta reunião conosco, e desejo que tudo quanto a Santa Avó preparou para nós nesta manhã, ela possa distribuir agora para todos nós, para que nós sejamos muito felizes, saiamos daqui alegres, contentes, cheios de paz, de virtude e dispostos a lutar e vencer. Amém. Vamos em pé orar para encerrarmos a nossa reunião. É muito importante, irmãos, meditarmos, pensarmos na doutrina. Antes de orar, eu quero avisar ao coro que haverá ensaio no próximo sábado, com início às 17 horas. E outra coisa, eu já ia me esquecendo, mas não posso. O irmão que está regendo o coral jovem, pediu para fazer um convite a todos os jovens de 14 a 30 anos que quiserem participar do coral jovem. O trabalho é muito importante, porque eles têm ido cantar em hospitais, em lugar para trazer um pouco de conforto para aqueles que estão sofrendo. E se isso for feito com amor, estão cumprindo um ministério, estão ajudando muito a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo. Os ensaios são aos sábados às 16 horas. Então, participem, porque vocês vão ter a oportunidade de ajudar muita gente que está sofrendo. Eu me lembro há pouco tempo, lá em Birigui, onde eu moro, os irmãos foram num lugar que é chamado Lar dos Vovós, e cantaram uns hinos sobre Maria Santíssima. Os velhinhos ficaram muito felizes, levaram algumas coisas para eles, né? Algum agrado
biscoito, essas coisas simples, mas que para quem está lá sem nada, é uma atenção, um carinho que eles não têm todos os dias. São almas que são sofredoras, e nós podemos aliviar um pouquinho o sofrimento deles. E o próprio dirigente ficou admirado, porque eles achavam que, sendo evangélicos, não criamos em Maria Santíssima. Falou: olha, as nossas portas estão sempre abertas para vocês, toda vez que vocês puserem, voltem, porque vocês fizeram muito bem aos nossos velhinhos, e eu fiquei muito contente de vocês crerem em Maria Santíssima. Vejam, irmãos, nós podemos ajudar. O pouco que nós fizermos para essas pessoas que sofrem tem um valor muito grande. Pensem nisso e colaborem, não é? É uma forma de servirmos a Santa Avó também. Eu vou orar por todos agora. Santa e querida Avó Rosa, te agradecemos muito por tudo quanto a Senhora tem feito por nós, pela tua bênção, pela tua graça. Também, Santa Avó, por esta reunião, que a Senhora nos ajudou a pensar, a refletir sobre a vida de uma pessoa que chega a ser obreiro. Que caminhada ela precisa fazer? O que ela precisa cumprir para poder receber a coroa de glória que Deus tem reservado para o vitorioso? E quanto a Senhora e o Santo Irmão Aldo estão dispostos a ajudar a todos que de boa vontade querem servir ao reino dos céus, da forma que puderem, mas servindo com amor. O seu trabalho tem um valor extraordinário. Para todos os que sentirem o desejo de te servir, cada vez com mais perfeição, que a Senhora derrame sobre eles a unção poderosa do teu Santo e Divino Espírito, e do Santo e Divino Espírito do nosso Pai, que a Senhora traza com a Senhora, porque a Senhora herdou esta unção também. Santa Avó, dá sabedoria a esses teus filhos para exercerem o seu ministério. Abençoa o seu trabalho, abençoa a sua vida aqui na terra, para que, tendo mais tranquilidade, tenham mais possibilidade de se dedicar ao trabalho da igreja. Abençoa os lares aqui representados, para que nesses lares reine muita paz, harmonia e respeito pela presença dos teus santos e anjos. Santa Avó Rosa bendita, com toda esta graça, com toda esta unção, eu peço que a Senhora alivie o sofrimento daqueles que estão enfermos, daqueles que estão tendo problemas no seu trabalho. A Senhora conhece a necessidade de cada um, dá a eles tudo quanto precisam. E abençoa também as pessoas cujos nomes estão colocados nesta caixinha de pedidos de oração. A Senhora conhece a necessidade de cada um, a sua precisão, e conhece o pedido que te fizeram. Se pediram em favor da sua própria vida, do seu trabalho, do seu lar, que eles sejam abençoados. Mas também se pediram em favor de uma pessoa, da qual eles se compadeceram do sofrimento. Eu peço que a Senhora alivie o sofrimento destas pessoas, mesmo que não conheça a tua igreja, para que os teus filhos possam ver o teu amor, o quanto a Senhora os ama, e para que estas pessoas, abençoadas pela tua misericórdia, possam ter uma oportunidade de conhecer a nossa igreja e estarem conosco. E agora, Santa Avó, despede a todos para os seus lares, guarda-os no teu amor, na tua paz, que eles tenham muita felicidade e alegria. Ó queridos irmãos, recebam, pois, a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, esta bênção tão preciosa que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo trazem até nós, e recebam também a bênção deles, e que toda esta graça esteja sempre consigo. Amém. A paz do Senhor para todos, até uma próxima vez. Quero ver os irmãos com outros aqui, vou ficar muito feliz